Amém? Hoje foi me dada a incumbência de trazer a palavra, amém? Uma bênção para a minha vida poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado para mim, porque essa palavra, ela falou primeiramente comigo, e começou na ministração desse fim de semana, lá no Face a Face. Nós ministramos lá sobre a cruz de Cristo, e por alguns momentos, algumas palavras vieram à mente, e eu senti realmente o desejo de falar alguma coisa sobre vida, porque tem tudo a ver, e é isso que eu quero mostrar nessa noite, com a cruz de Cristo. E a palavra hoje, ela tem o tema que fala vidas, um princípio do cristão, ou pelo menos é para ser um princípio na nossa vida, na minha vida, na sua vida, amar pessoas, amar vidas. E infelizmente muitas vezes isso não acontece. E o que eu quero trazer é uma palavra para que nós possamos nos voltar para isso mesmo, colocar na nossa vida, entender o que é um princípio e poder voltar o nosso coração para amar cada vez mais as vidas e as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor, que Ele tem colocado nas nossas células. Porque nós estamos aqui num treinamento, num Tadel, por conta das nossas células, e tantas pessoas têm nos visitado, tantas pessoas têm chegado até nós. Essa semana nós tivemos muitas pepitas, várias, por conta aí do Face a Face que nós tivemos esse fim de semana, que foi uma bênção, e nós temos que aproveitar. Então eu quero começar trazendo um entendimento do que é um princípio. Eu dei uma olhada lá no Google, num dicionário, chama Dicionário Informal, e traz uma palavra sobre a palavra princípio, e fala assim: princípio pode ser entendido como aquilo que vem antes, começo, nascedouro. Isso nós já sabemos, mas agora o que nos interessa. Por outro lado, pode ser entendido como os valores mais caros e inarredáveis de determinada pessoa. No linguajar popular é comum ser dito: fulano é uma pessoa de princípios. Este simples adjetivo dirigido a alguém significa que determinada pessoa possui atributos morais e éticos que pautam a sua conduta como ser humano, como se fossem linhas mestras, dentro das quais alguém se move. E trazendo para a nossa realidade, o que seriam então os princípios bíblicos? Como nós devemos lidar com os princípios da palavra? Nós estamos vendo aqui que princípio é uma coisa que está forte, que está arraigado, que você não abre mão. São coisas que você tem na sua mente, e quando alguém fala o contrário, você fala: não, disso aqui eu não mudo a minha opinião. Isso aqui eu não volto atrás, porque isso é um princípio na minha vida. E agora nós temos que pensar nos princípios da palavra, e hoje eu quero dizer que amar pessoas, amar vidas, deve ser um princípio. Na continuação fala: já aquela pessoa qualificada como sem princípios, significa o mesmo que sem escrúpulos, ávida por locupletar-se a qualquer custo e por qualquer meio. Difícil essa palavra, Mas eu entendo aqui, trazendo novamente para a palavra, que a pessoa talvez sem princípios ou sem os princípios bíblicos é aquela pessoa que é levada por qualquer vento de doutrina, como diz a palavra de Deus. A palavra fala que algumas pessoas são levadas para um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina, porque não tem firmeza. E eu vejo que essas são pessoas talvez que não tenham esses princípios da palavra de Deus. E eu quero trazer hoje sobre esse princípio de nós termos no nosso coração um princípio de colocar realmente as vidas, amar as pessoas e ter isso em primeiro lugar como uma prioridade que muitas vezes nós esquecemos.
Eu estava pensando sobre isso porque uma palavra do pastor Marcelo, na nossa reunião de supervisores da semana passada, ele estava trazendo que nós precisamos voltar a nos preocupar com o evangelismo. Porque muitas vezes nós temos tantas regrinhas, né, dentro das células, e eu estava falando para o meu pessoal que essas regrinhas, elas não são erradas. Nós temos que fazer, nós temos a regrinha de colocar função na célula, tem que arrumar um secretário, tem que arrumar um levita, tem que alcançar os alvos do quilo do amor, da oferta solidária, tem que preencher o seu manual, tem que mandar relatório na hora certa, porque o seu supervisor está pedindo. Então tem tantas coisinhas que nós precisamos observar, e muitas vezes a gente mergulha nessas regras e esquece daquilo que é mais importante. E aí você faz todas essas regras, você é o melhor das regras, você é o que faz tudo certinho, faz na data que te pedem, pede o negócio preenchido, você vai lá e você mostra, mas você não tem um princípio no seu coração de amar as vidas. E você muitas vezes está fazendo todas essas regrinhas, está obedecendo a tudo aquilo que o seu líder está mandando, tudo aquilo que o seu supervisor está te orientando, mas lá no fundo você não tem o princípio de amar as vidas em primeiro lugar. E é isso que nós temos que tomar o cuidado, para que a gente não possa inverter os valores. Porque todas essas coisas precisam ser feitas sim, mas se fizermos sem a motivação correta, o Senhor não está sendo glorificado. E nós não estamos com as nossas atitudes adorando de verdade o nosso Deus, o Rei dos Reis. E ainda sobre isso eu quero trazer sobre o GE. O GE é o grupo de evangelismo. E muitas vezes, como eu disse que nós temos aí várias regrinhas, né, para fazer de uma maneira correta nas células, nós corremos o risco também de fazer do GE uma outra regrinha. Porque eu tenho que colocar no meu relatório que tem GE, porque senão meu supervisor vai pegar no meu pé. E às vezes eu não tenho, mas falei de Jesus para alguém essa semana, eu já ponho lá que eu tenho GE. Ou então você até pode fazer, mas sem ainda a motivação correta. Porque o GE tem que ser uma coisa que tem que queimar no seu coração. O grupo de evangelismo, ou é uma pessoa que você evangeliza constantemente, às vezes você não consegue ter lá uma hora, um horário marcado com a pessoa, mas tem alguém que você evangeliza aí constantemente, pelo menos uma vez por semana, e aí você considera como GE, mas isso não pode ser uma obrigação. Você precisa buscar, mas isso precisa ser a motivação do seu coração. E se você por um acaso não tem, o mínimo que você tem que fazer não vou nem falar orar, eu vou falar, o mínimo que você tem que fazer é clamar para o Senhor para Ele te dar um. Porque não é possível que aquilo que é para ser um princípio na vida do cristão não queime, não arde no seu coração de vontade de evangelizar, de falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu vou até confessar o meu pecado aqui, eu ainda não tenho o meu GE, mas eu tenho clamado a Deus. É muito diferente de você não ter e você falar, eu não tenho, não dá, não vou atrás e fica por isso mesmo, é difícil para mim e acabou. Qual que é a motivação do seu coração? Ou você quer ter para poder colocar no relatório? Porque tem que aumentar o número dos GEs na nossa região. Nada disso adianta se lá no fundo do seu coração não existe um desejo forte, um desejo ardente por aquela pessoa que é próxima a você e que você sabe que se ela morrer hoje ela vai para o inferno. Às vezes é um pouco forte falar, né, de céu e inferno, mas foi outra coisa que tocou muito no meu coração lá no Face a Face. Nós temos que falar a verdade, e não é para colocar medo em ninguém, mas é porque muitas vezes nós esquecemos dessa verdade. Nós esquecemos que se nós não falarmos a verdade, a pessoa que está ao seu lado vai morrer e ela vai para o inferno. E como é que fica o seu coração sabendo disso?
Como é que fica o seu coração em pensar na possibilidade de não ter uma vez falado do amor de Jesus para essa pessoa, ou pelo menos tentado, pelo menos ter chegado nela e oferecido, falar: cara, eu preciso falar de Jesus para você, você não quer uma oportunidade, você não quer abrir sua casa, sabe, e oferecer para quem for necessário, mesmo que todos neguem, mas você vai tentar, porque isso está ardendo, queimando no seu coração. O que nós aprendemos da diferença do Velho para o Novo Testamento é o que? A motivação do coração. Antes você pecava se adulterasse, agora se você já olha cobiçando, você já pecou. Por quê? Porque é a intenção do seu coração. Agora, será que nós não estamos pecando se nós negligenciamos e não temos nem a intenção de falar do amor desse Deus? Será que isso não se torna um pecado na nossa vida? O fato de não termos nem o interesse de abrir a nossa boca e de fazer o ministério de células com a motivação correta? E não simplesmente porque queremos ver a lotada, ou porque queremos ver a multiplicação para dizer que o seu multiplicou mais do que o outro. Então eu quero trazer hoje algumas coisas para fazer parte desse princípio que tem que estar na sua vida. E uma das coisas é que o evangelismo, ela é a nossa missão. O que Jesus deu para nós? Lá em Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu coloquei o 16 por conta disso que eu falei há pouco, de falarmos a verdade, ou de pelo menos termos essa verdade em nós, para ver se isso nos motiva a acordar um pouco, saber que as pessoas estão condenadas. Mas é uma missão. Quais são os propósitos? Nós somos uma igreja com propósitos. Estudamos 5 propósitos do porquê que nós estamos aqui. E às vezes a gente entra na rotina e esquece do propósito da nossa vida. O que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me colocou aqui? Por que me colocou nessa igreja? Por que me colocou com essa função? Me colocou nessa célula? E um dos propósitos qual que é? Evangelismo. Qual que é a sua missão? Você tem se lembrado constantemente da sua missão? Daquilo que o Senhor nos comissionou para poder fazer? É uma missão. O que Jesus fez nos 3 anos do seu ministério, se não pregar a palavra. Multidões estavam com ele exercia o seu ministério, tudo que ele fazia era visando vidas. Os milagres, as curas, tudo que ele fazia era visando vidas. O desejo do coração, mesmo quando ele era duro, mas porque no final o que ele queria? Ele queria ganhar. Nós nunca podemos desistir de ninguém. Olha só Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Como eu disse há pouco, estamos tentando agradar o nosso líder, o nosso pastor, para ter um relatório mais bonito? Ou a sua preocupação está em agradar o Senhor, em agradar a Deus? Será que o Senhor tem incomodado? O Espírito Santo não está te incomodando em fazer tudo que você faz, mas fazer com a motivação correta? E isso pega muito para nós, porque nós somos humanos, é até de certa maneira normal. Nós entramos na rotina e muitas vezes nós esquecemos daquilo que é importante. Mas nós precisamos nos voltar. Nós precisamos voltar para a motivação correta e fazer o que temos que fazer, sim, mas fazer por amor. Não ser motivado por obrigação. Agora, claro, se você também não tem motivação
de amar as vidas, alguma coisa está errada. Porque o líder, ele cobra sim. Ele cobra não porque ele também quer ver o relatório, ele cobra porque ele ama vidas. Ele cobra porque os resultados são vidas. Agora, se não está acontecendo e você não está com essa motivação, alguma coisa está errada. Por que você não tem a motivação de pregar? Por que você não tem a motivação de fazer o seu GE? Ou de pelo menos clamar para que Deus abra uma oportunidade de ter um GE? Tem alguma coisa errada no seu coração, alguma coisa errada na sua motivação. Outro ponto que temos que pensar é que a cruz, ela tem que nos constranger. E foi nesse ponto que a palavra começou a vir à minha mente lá no Face a Face, por estar falando sobre a cruz. Porque, gente, se nós conhecemos o sentido real da cruz de Cristo, não tem como a gente não se constranger a fazer alguma coisa. Se nós não entendemos, por que essa cruz está aqui em cima o tempo todo? Por que ela fica aqui em cima? E o pastor sempre pede, não tira ela daí não. Não tira ela daí não, já tem planejado para colocar outras ainda. Por quê? Porque a gente tem que olhar para ela toda hora. Nós temos que nos voltar para ela sempre. Por que ceia tem que acontecer constantemente? Não precisa, nós fazemos uma vez por mês, mas na Bíblia não fala que é uma vez por mês. Mas por que tem que ter ceia sempre? Porque a cruz nós temos que olhar para ela sempre. Porque nós somos humanos, a gente esquece. A gente esquece e perde a motivação correta. Nós esquecemos que tudo que nós fazemos tem que estar por trás da cruz de Cristo. Nós esquecemos que a cruz, ela deixa de ser simplesmente um símbolo, simplesmente um enfeite do palco da PIB, mas nós temos que olhar para ela e sentir alguma coisa diferente. Nós temos que olhar para ela e lembrar daquilo que Cristo fez por nós e colocar a nossa motivação novamente no lugar correto. Porque senão nós vamos fazer todas as regrinhas da célula, vamos fazer tudo o que tem que fazer, mas vamos fazer com a motivação errada. E para aqueles que têm dificuldades de fazer todas essas regrinhas, é mais um motivo para colocar a motivação correta na cruz, porque o próprio Deus ajuda você a se disciplinar também. O próprio Senhor vai te ajudar, vai tocar o seu coração, para que você também cresça nas suas dificuldades, para que você se organize melhor e faça melhor as suas responsabilidades, com a motivação correta. Mas a cruz, ela tem que nos constranger. Muitas vezes nós pensamos, infelizmente, olhamos para algumas pessoas e fala, esse não tem mais jeito, esse é muito difícil. Ou então até você já tentou, esse eu já tentei, esse eu já falei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Agora, se você olha para a cruz, será que a gente consegue olhar para a cruz e falar que alguém não tem mais jeito? Será que a gente consegue olhar para a cruz e falar que não dá mais para alguém? Ou pior, muitas vezes a nossa humanidade faz olhar para alguém e falar, esse aqui nem merece. É verdade ou mentira? Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e pecamos por falar ou que ela não merece, por conta dos erros dela, ou falar que ela não tem mais jeito. Você está anulando a cruz de Cristo. Quem é você? Quem sou eu? Para poder dizer que o Senhor não tem capacidade para salvar aquela pessoa? Que o próprio Deus, que Jesus Cristo, não tem poder para transformar a realidade de alguém? Quem somos nós? E muitas vezes nós caímos nesse pecado. Então olhe para a cruz e se constranja. E por último, isso tudo tem que resultar em trabalho. Você olhar para a cruz de Cristo,
você entender, você ter a sua motivação no lugar correto, pensando nas vidas. Não tem como você entender tudo isso e você ficar sentado no banco. Não existe possibilidade disso acontecer. E aqui nós estamos falando para um grupo onde a maioria são líderes. Então, graças a Deus, porque você já se levantou. Mas você precisa repassar isso para pessoas que ainda não estão trabalhando. Tem um versículo que eu trago comigo há muito tempo, e eu sei que o pessoal, principalmente da adoração, já deve estar cansado de ouvir, porque eu falo ele toda hora, mas eu não canso de falar, porque é um versículo que mexe muito comigo. Eu vou trazendo novamente, que para mim é muito forte. Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E aí, líder? Você está sendo um servo inútil, porque está cumprindo aquilo que te mandaram fazer? Ou você está fazendo algo a mais, porque te deram uma pepita, e a orientação é para você ir na casa, e às vezes você fala: não, eu não vou na casa não, porque só ligar já basta. Ou você está indo além daquilo que te mandaram fazer, e além de visitar a pessoa, você está levando uma lembrancinha, está levando um bombonzinho, alguma coisa que vai chamar a atenção para ela poder ir na célula, não simplesmente ser convidada. Muitas vezes nós somos desafiados a fazer alguma coisa, e agora eu vou além das células, vou falar de todo o trabalho, todo o ministério dentro da igreja. Nós somos desafiados a trabalhar, a fazer alguma coisa dentro da igreja. Nós podemos fazer, nós temos a capacidade para fazer, mas a gente nega. E aí as desculpas são 1000, porque é tempo, porque está difícil, é meio complicado, eu não tenho muita capacidade. Só que você sabe que você pode fazer, que você é capaz de fazer. Ou você está sendo servo, que quando pedem alguma coisa para você, você vai além daquilo que te pediram. Fala: não, eu vou fazer o meu melhor, e faz aquilo que te pediram e mais além, e vai mais um pouco para frente. É a palavra do Senhor que está dizendo. Nós devemos ir além. E muitas vezes nós negamos e outras pessoas negam ser hospedeiros de célula, e podem ser, negam liderança de célula, e podem ser líderes, porque nós temos visto que todos podem ser líderes, todos têm condições de ministrar na célula. Nega ser um secretário, nega ser um levita, nega dar uma ajuda, nega qualquer coisa, e a palavra fala: você precisa aceitar aquilo que te foi desafiado e ir mais além. E o que nós estamos fazendo com aquilo que está nos colocado a mão para fazer? Aquilo que o Senhor tem nos desafiado. Eu sei, gente, que vai um pouco além, tem muitas coisas que às vezes nós realmente não conseguimos, né? Então não tem como entrar aqui a fundo, mas eu estou falando de algumas coisas que a gente sabe que a gente pode, mas a gente não faz. Aquilo que a gente sabe, que nós temos capacidade, que nós temos tempo sim, que nós podemos fazer sim, mas nós negamos. E a gente dá todas as desculpas possíveis, mas não fazemos. E eu quero trazer novamente para a cruz. Aquilo que Cristo fez por nós foi o quê? É uma palavrinha também que eu gosto de pegar bastante nela. O que Ele fez por nós foi um sacrifício. Foi fácil? O próprio Jesus pediu para Deus, se fosse possível, livrar daquele cálice. Nós sabemos que não foi fácil, então foi um sacrifício. Diante desse sacrifício, agora, qual é o seu? Qual está sendo o seu sacrifício? Porque fazer aquilo que nós somos capazes e aquilo que nós temos tempo para fazer é muito fácil.
Agora eu quero ver, nós fazemos alguma coisa que vai além da nossa capacidade, que vai além do tempo que nós temos, e a gente vai lá e faz um sacrifício, e faz. Porque mesmo sendo um sacrifício, eu olho para a cruz e falo, diante desse sacrifício maior, eu não tenho como negar fazer o meu sacrifício também. Qual é o seu sacrifício? O que você está fazendo para o Senhor, é só aquilo que você consegue? É só aquilo que você pode, que você tem capacidade? Ou você está dando o seu sacrifício, está dando o seu melhor, está fazendo além um pouco daquilo que você pode, daquilo que foi mandado você fazer? Muitas vezes nós olhamos para a nossa justiça. Mas eu acho isso, mas eu vejo que não dá, mas eu olho assim. Olha o que a palavra fala sobre o que nós achamos, sobre o que nós achamos ser correto ou não. Somos como impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então não olha para o que você acha correto, mas olha para aquilo que o Senhor acha correto. Nós temos que olhar para o Senhor e falar, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que você quer que eu faça? Porque eu sei que até aqui eu consigo. A partir daqui eu vou precisar do Senhor. Porque já vai ser um sacrifício. Vai ser algo a mais. E aí coloca diante do Senhor. E eu tenho certeza que se for da orientação dEle, Ele vai dar a capacitação. Porque é da orientação dEle. É Ele que está dirigindo, é Ele que está falando. Exemplo da vida de Paulo. Eu poderia ter um exemplo maior para nós de renúncia. Olha o tanto de renúncia que esse homem levantado por Deus fez na vida dele. Ele não olhava para os seus interesses, mas ele olhava para os interesses do Senhor. Tudo que ele fazia era voltado para os interesses de Deus. Em tudo na sua vida foi renúncia. O que nós também podemos olhar para a vida de Paulo e comparar um pouco com a nossa? Sabemos que nosso exemplo é Jesus Cristo, mas nós podemos olhar para a vida dele e trazer, será que nós estamos também com uma renúncia parecida? Será que nós estamos ardendo tanto no nosso coração a presença de Jesus, está ardendo tanto no nosso coração o amor de Jesus, está ardendo tanto no nosso coração passar essa palavra, esse amor do Senhor para as outras pessoas, que nós estamos deixando muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, muitas coisas que alegram o nosso coração, muitas coisas do nosso lazer, muitas coisas que nos dá prazer, por amor a Jesus? Mais uma vez, não estou dizendo que ninguém mereça o seu tempo, o seu lazer, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes nós esquecemos e nós conseguimos sim, olhando para a cruz de Cristo, deixar muitas coisas nossas, da nossa própria vontade, e fazer as coisas para o Senhor, e nós negamos. E nós esquecemos, por quê? Porque não voltamos para a motivação correta, que é o Senhor. Então, tudo isso tem que resultar em trabalho. Tiago 2,26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. O resultado, quando a nossa motivação está no lugar correto, quando a nossa motivação é o Senhor, é Jesus Cristo, o resultado disso tem que ter trabalho, tem que ter obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Se não colocarmos as vidas como prioridade, como princípio, como nós vimos, nós vamos aos poucos nos esquecendo e afastando da vontade do Senhor para a nossa vida. Então, o que eu quero trazer hoje é isso. Tenha no seu coração, se você por um acaso, por algum motivo, foi se afastando e esquecendo disso,
e não tendo como uma prioridade, ou tendo como um princípio da sua vida, olhar para as pessoas, olhar para as vidas, olhar para aqueles que precisam do amor de Jesus, então que hoje seja o tempo de voltar e colocar novamente as suas prioridades no lugar correto, voltar a olhar novamente, voltar a se lembrar novamente da cruz de Cristo, se lembrar da motivação correta e trabalhar não para você, mas trabalhar como para o Senhor, porque tudo é para Ele, todas as coisas são dEle, tudo é por meio dEle, e tudo que nós fazemos tem que ser para adorar o Senhor.